Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 9, nada mais é do que a continuação de uma narrativa a qual nos apresenta um Jesus que veio para trazer salvação, um Jesus que veio para trazer alívio, mas um Jesus que veio para trazer libertação. Nós entendemos que o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 9, ele aborda um momento da transfiguração, quando Jesus ele convida 3 dos seus discípulos, os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, a subir ao monte da transfiguração. Naquele momento, Jesus em cima do monte é revelado quem ele era. A partir daquele momento aparece Moisés ao lado direito, Elias ao lado esquerdo. E eles, vendo aquela cena, tiveram temor, se apavoraram. E de repente vem a voz do céu, olhando, encobrindo Moisés, encobrindo Elias, deixando Jesus à mostra, e disse: este é o meu filho amado, ouvi a sua voz. E nós entendemos que depois daquele momento, Jesus está visitando outra extremidade, ou seja, Jesus acaba de descer do monte, porque no monte é revelado quem ele era, e Jesus acaba de entrar no vale, porque no vale é revelado para o que ele veio. O Filho do Homem veio para se buscar aquilo que se havia perdido, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do maligno. No monte é revelado o chamado, no monte é revelado quem escolheu, mas no vale ele entra para tomar o território que alguém estava dominando. No vale ele entra para tomar o território que alguém está falando: sou eu que sou o dono, sou eu que comando. Comanda até quando Jesus chegar. Depois que ele chega no vale, o vale tem um dono. Depois que ele chega no vale, o vale tem um dono que toma posse do lugar e está dizendo: eu não me prendo à grandiosidade do monte, eu vou para o monte, mas também desço no vale para fazer o que ninguém faz. Porque Jesus é assim. Jesus nunca se prendeu aos montes. Jesus ele não é preso aos momentos de glória. Jesus também entra nas vielas para trazer libertação a quem precisa. Jesus também visita os vales para levantar quem precisa estar de pé. E a gente entende esse perfil de Jesus em saber que ele é o Filho amado que foi enviado, mas isso não impedia de estender a mão para quem precisava, de estender a mão para quem precisava de ajuda. E Jesus não sente essa diferenciação de ambiente, ora está no monte, ora está no vale. Jesus está no monte, mas depois ele vai descer com os discípulos, vai dizer: vamos lá, porque tem um problema que a gente precisa resolver. A primeira coisa que a gente vê é o convite da intimidade de Jesus com 3 dos seus discípulos. Eles deixaram alguns do lado de fora do monte, subiu com 3 daqueles homens, para que eles pudessem provar alguma experiência, para que eles pudessem provar alguma coisa. É assim que Deus faz conosco. Tem momentos na nossa vida em que Ele prepara cenário correto, cenário que vai gerar intimidade. E talvez quem ficou no pé do monte não entendeu porque só 3 subiram. Talvez quem ficou no pé do monte não calculou por que 3 ficaram e o resto ficaram esperando. É Deus dizendo: porque tem áreas e tem cenários em que eu me revelo, com pessoas selecionadas para que eu venha me amostrar, com pessoas selecionadas para que eu venha me revelar. E tem gente que não entende a forma que Deus se revela conosco. Só que é os momentos em que a gente aparece para alguém, mas nunca procurou saber o momento da intimidade a qual nós fomos convidados. Quem às vezes olha uma qualidade na nossa vida, quem às vezes olha uma qualidade em nós, quem às vezes olha da forma em que nós falamos, em que nós agimos, nunca procurou saber o que acontece na intimidade, da forma que somos movidos na intimidade. Se todo mundo que quisesse estar no lugar que você está soubesse a prova que você passa para estar aí, às vezes desistiria, às vezes correria. É Deus dizer: porque é sempre assim. As pessoas são movidas por algo que nos vem, mas na intimidade às vezes não paga o preço que a gente paga, não quer pagar o valor que a gente enfrenta. É a gente aqui e a nossa casa às vezes está de perna para o
cultuar. É a gente adorando aqui e alguém da nossa casa desviado dando trabalho. É alguém adorando aqui e alguém da nossa casa sendo movido pela mão de Satanás. É Deus dizendo: tem gente que só quer a vida que você tem aqui dentro, porque não sabe o que tu enfrenta lá fora, não conhece o teu momento da intimidade. Só que Deus está dizendo: para viver o que você vive, tem que passar pelo que você atravessa. Não é só aqui, é lá fora também. É a mesma luta, o mesmo levante, o mesmo açoite. Só que o Senhor está dizendo: você não entendeu porque você está tão forte. É que toda vez Satanás bate lá, mas tem um varão de guerra dizendo: aqui tu não entra. Ele está buscando ao Senhor. Aqui tu não faz balbúrdia. Ele está adorando ao Senhor. E eu já quero ser profeta de Deus para dizer que por causa da tua entrada aqui, existe um varão de uma estatura tremenda que está na frente da tua casa e está dizendo: enquanto ela adora, eu faço a segurança da casa dela. Enquanto ela adora, eu que livro a família dela. A nossa casa não sofrerá os ataques covardes de Satanás. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele é Deus que guerreia do lado, guerreia na frente e guerreia na retaguarda. E Ele está dizendo: fique tranquila, enquanto você adora aqui, Satanás não vai fazer arruaça na tua casa. Eu dei ordem a um anjo de autoridade para blindar com muros de fogo a tua casa. E Ele está dizendo: pode adorar tranquila, a morte não vai chegar na tua casa. Pode adorar em paz, a vergonha não atingirá a tua família. Assim diz o Senhor. E Jesus está descendo do monte e está indo para o vale. E a gente às vezes não entende por que a gente tem que ir para o vale. A gente se julga tanto, fala: não é possível, eu estou em pecado, aconteceu alguma coisa. É Deus dizendo: não, eu te boto no vale para usar das atribuições a qual eu te chamei. Você lembra? Ezequiel estava tranquilo e veio sobre mim a mão do Senhor e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Talvez Ezequiel pensou: o vale significa a minha morte. E Deus está dizendo: nunca foi para te matar, mas é para exercitar o teu dom de profecia. Deus está dizendo: você não está no vale porque você está errado. Você não está no vale porque você está em pecado. Você está no vale porque dentro da tua casa só você tem voz profética para mudar a situação do ambiente. É muita gente que finge que acredita, mas não tem autoridade para liberar. É por isso que Ele te tira do conforto e te planta no vale. E aí, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor pergunta a Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ele devolve a responsabilidade: Senhor, tu sabe. Então, Ezequiel, já que tu está aí, aproveita, abre a boca e começa a profetizar. Deus está dizendo: vai continuar reclamando, atacando. Abre a boca e começa a profetizar. O que vai adiantar tu chorar o dia todo porque está no vale? Muda a postura, abre a boca e começa a profetizar. Deus está dizendo: eu mudei a tua estratégia hoje. Tu não entra em casa para chorar, coloca a mão na maçaneta já profetizando. Entra no quarto do teu filho profetizando. Entra na cozinha profetizando. Aquele osso ressequido vai voltar ao seu estado original. E de repente um grande rebuliço aconteceu, e cada osso ligou ao seu osso, cada nervo ao seu nervo, e foram estendida a pele sobre ele. E o Espírito do Senhor que operava nos quatro cantos veio sobre aquele montão de ossos neste vale. Deus está dizendo: o vale nunca foi para te matar, querido, é para exercitar o dom de profeta que você tem. Abre a boca e começa a dizer: eu estou vendo osso, mas eu já vejo Deus levantar osso. Eu estou vendo cartilagem, mas eu já vejo nervo também. Eu estou vendo nervo, mas eu já vejo órgão, já vejo pele e já vejo a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus chega e a primeira coisa que ele vê é uma discussão. De quem? Dos escribas com os discípulos que ficavam. Porque parece que a missão dos escribas era essa: impedir o avanço de uma obra.
mudando o foco desta obra. Os escribas andavam por onde Jesus andava. Onde os discípulos iam, os escribas iam atrás. E agora, a ausência de Jesus por alguns minutos gerou um ambiente de discussão, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele garoto. E aqui cria-se um ambiente de discussão. Jesus chega e o foco está totalmente deturpado. Quem era para estar liberto continua possesso, e quem era para estar libertando agora está discutindo. É Deus dizendo: Satanás às vezes tenta mudar o foco de dentro da nossa casa, quer usar a nossa boca profética para ser boca de discussão e de maldição, quer usar a mesma boca que abençoa para virar para alguém da nossa casa para dizer: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você não vai prestar para nada. E Deus está dizendo: só que antes de tu começar a falar o que não devia, eu já cheguei e estou terminando uma discussão. Essa discussão está roubando o foco, essa discussão está tirando o foco de quem precisa ser levantado. O Senhor está dizendo: a discussão não mostra a diferença dos escribas, mas mostra o despreparo dos discípulos. Deus está dizendo: você vai sair daqui com essa carta na manga, voltando para casa dizendo: eu não tenho tempo para discussão. Eu estou igual Neemias, não posso subir, não posso descer, não posso sentar, não posso comer, não posso conversar. Eu tenho um propósito maior. Vai bater boca tecando, entra dentro de casa e começa a dizer: para discutir eu não tenho tempo, eu vim para ser profeta de Deus. É uma discussão que não vai levar a nada. E esse é o ambiente que Satanás quer. Porque quando tem discussão, o foco de quem age por trás dela está sumindo. E tem discussão que nasce de uma ordem espiritual. As coisas estão muito bem, do nada começa uma discussão estranha, por causa de um negócio bobo, um negócio desnecessário. E Deus dizendo: até quando você não vai entender que é isso que Satanás quer? Que a tua casa vive um pé de briga, que a tua família vive um momento de discussão para que você perca a ligação. Só que hoje você vai entrar calada. Aleluia. Vai entrar calado e muda. Aleluia. E vai dizer: para discutir eu não tenho tempo, eu só tenho boca para profetizar. Aleluia. Para discutir eu perdi a função, eu só tenho boca para ser usado pelo Senhor. Aleluia. Jesus chega, encerra a discussão e pergunta: o que está acontecendo? Porque Jesus é o único que pode cessar uma discussão desnecessária. O que está acontecendo? E vem um homem da multidão dizendo: eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo e surdo, trouxe aos teus discípulos para que eles expulsassem, e nada eles puderam fazer. Jesus fala com os discípulos: geração incrédula, até quando estarei convosco? E a primeira ordem de Jesus é: trazei-mo. Porque eu entendo que tem dias que Jesus caminha até a origem do problema, mas tem dias que Jesus para onde está e dá uma ordem: traz o problema para cá. Porque o ato de trazer o problema para Jesus é eu entrando por um caminho em que eu me esquivo de dizer: a minha casa está perfeita, a minha família está perfeita e nada está acontecendo. A gente tem esse costume, a gente quer blindar os nossos próprios olhos de um problema que acontece, e a gente entra aqui dizendo: não, na minha casa não tem isso, na minha casa está tudo bem. Só que às vezes não está tudo bem. E Jesus, para fazer gerar um sentimento dentro de nós, ele está dizendo: hoje não sou eu que vou entrar aí, é você que vai trazer o problema para cá. Porque quem traz o problema não tem como deixar de assumir que tem um problema, que não é ele que resolve, é o mestre que está chamando. Deus está dizendo: larga esse ego inflamado que você tem. Pega esse problema na mão e fala: não sou eu que resolvo, mas o mestre que mandou trazer resolve. O Senhor está dizendo: até quando tu vai fechar os teus olhos para um problema que está na tua face, para um problema que está desenhado? Larga essa tua altivez desnecessária, pega esse problema
e fala: na minha voz não resolve, mas eu sei a voz que resolve. No meu grito não dá mais, mas tem um que está aqui hoje nessa manhã, que vai caminhar para resolver esse problema. E se ele não caminha, ele fala: pega o problema e traz para cá, porque Deus está colocando um ponto final nesse domínio de Satanás. Traz para cá. Trouxeram. E quando viu, o menino logo se agitou e ficou de uma maneira que nem o pai estava acostumado a ver aquele rapaz. Porque parece que quanto mais a gente se aproxima para entregar o problema para quem pode resolver, o negócio fica mais difícil. É a gente não entendendo. Parece que eu busco mais e o vento sopra mais forte. Parece que eu oro mais e o negócio está dificultando. É Deus dizendo: é assim mesmo. Porque quanto mais você busca, mais Satanás entende que o tempo que ele está dominando está chegando ao final. Então ele começa a dar as últimas cartadas que ele tem. Só que se é mulher de Deus, você continua orando. Se é homem de Deus, você continua buscando. Então parece que está ficando pior. Parece não, realmente está. Mas é Satanás tentando dar o último grito, porque ele sabe que chegará uma hora em que ele perderá o domínio do ambiente. Jesus está chegando para resolver o problema. Jesus está chegando para colocar um ponto final nessa situação. Aquele rapaz fica de uma maneira terrível, começa a espumar pela boca. E eu me lembro de qual foi dito aqui, de quando Jesus fala: ajeita o barco, prepara as velas que a gente vai para Gadara. De repente, o mar começa a se agitar, o vento começa a soprar. Eles olham para Jesus e falam: Jesus, se o Senhor não acordar agora, o barco vai quebrar no meio e a gente vai morrer todo mundo afogado. Jesus, que tem discernimento, já levanta, sabendo que quem age por trás do vento não é fator meteorológico. Quem age por trás do vento era uma legião que estava dizendo: em Gadara ele não pode entrar, em Gadara ele não pode chegar. A gente muda o rumo do barco, mas aqui ele não pode se aproximar. De repente ele se levanta e diz: vento, eu ordeno que te cale. Vento não tem ouvido, mas quem estava por trás do vento reconhecia a voz de autoridade. É Deus dizendo: esse vento não é natural, esse vento tem nome, esse vento tem ação e tem grau para fazer o que está fazendo. Só que Deus está dizendo: eu estou parando a retaliação agora, porque meu barco chegará em Gadara para trazer libertação para alguém. Deus está dizendo hoje, nessa manhã: eu paro hoje a mão da retaliação, eu paro hoje a mão de Satanás, e eu estou dizendo: vambora para Gadara, porque quem está vivendo como morto vai ter que voltar à vida, quem está vivendo dominado vai ter que ser liberto. Deus está dizendo: o laço que quebrou não foi só o laço de morte, foi o laço de domínio. Estava apertado com nós e nós atados. Só que Deus está dizendo hoje, nessa manhã: por causa do teu clamor, eu começo a desatar os nós da tua casa. Cadê a igreja que clama? Cadê a igreja que adora? Por causa do teu clamor, eu conheço quem fez o nó, e não tem melhor que eu para desfazer o nó. Deus está dizendo: o laço foi desatado e a tua casa vai voltar à liberdade. Deus está dizendo: eu quebrei esse laço hoje, nessa manhã, por causa do teu clamor. Porque uma coisa que o inferno tem medo é de mulher que ora, mulher que muda a postura para resolver problema. O inferno não suporta. Eu lembro, Juízes capítulo 9, versículo 50. O maior destruidor das terras estava destruindo Siquém, estava destruindo Jeroboão. Quem? Abimeleque. Aonde ele passava, ele destruía. Aonde ele passava, ele derrubava tudo. Ele chega à cidade forte e vê toda a cidade dentro da torre. E ele fala: já sei, minha mente começou a trabalhar. Eu não preciso mandar ninguém descer da torre. Eu vou incendiar a torre com todos os moradores dentro. Ele começa a pedir galhos secos.
e começa a colocar na torre para atear fogo. A Bíblia vai dizer que todo mundo estava amedrontado, mas tinha uma mulher cheia de Deus em cima daquela torre. Ela pega uma mó, que é uma pedra de aproximadamente 14 quilos, ergue essa pedra no braço, joga de cima da torre. A pedra cai exatamente no crânio de Abimeleque, e ele pede ao seu criado: atravessa-me como uma espada, para que na história não fique que Abimeleque morreu na mão de uma mulher. Só que Deus está dizendo: nem adiantou, já registrou. Se não tem homem que faz, tem mulher de oração que se levanta. Se não tem homem que se levanta, tem mulher que acorda de manhã e vem para a consagração para dizer: eu ainda lanço a mão da mão, mas eu vou quebrar o crânio de Abimeleque. Deus está dizendo: o inferno corre quando uma mulher se levanta da oração. O inferno não aguenta quando as mulheres da Advec de Bangu estão de joelhos. Deus está dizendo: é por causa da oração dessas mulheres que o crânio de Abimeleque está sendo quebrado. Uma mente que maquina está sendo quebrada. Uma mente que maquina morte está sendo quebrada. Deus está dizendo: a torre só não é invadida porque tem mulher que ora. A torre só não é queimada porque tem mulher que ora. E enquanto tem mulher orando, crânios de Satanás estão sendo quebrados, 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 quebrados. Mulher, não para de orar. A tua casa precisa do teu clamor. Mulher, bota esse joelho no chão. A tua casa necessita do teu clamor. Abimeleque ficou com vergonha, porque para ele a mulher era inferior. A mulher não podia fazer aquilo. Mas o escritor de Juízes deixou bem claro: pela mão de uma mulher, Abimeleque morreu. E a gente vê como Deus no Antigo Testamento sempre usou as mulheres para trazer livramento. As mulheres, elas tinham uma perspicácia, elas tinham uma visão, que elas traziam livramento. Gente, Raabe escondeu os espias dentro debaixo de algumas palhas e perguntou para ela: ó, para onde passou esses espias? Ela falou: olha, eu sei que passaram por aqui, mas eu não vi, não sei por onde está. E ela falou: ó, eu sei que Deus tem tirado vocês da terra do Egito, vocês mataram o Senhor, mataram o homem, eles estão cheios de medo. Só que eu faço um concerto com vocês, por causa do livramento que eu dei para vocês, livra minha casa também. Eu sei que vocês querem derrubar a muralha de Jericó, mas não mata a minha família. Ele falou: pois aí, então coloca um fio de escarlate aí, que quando Josué estiver marchando, ele fala: aqui derruba, mas por causa da perspicácia de uma mulher, essa casa continua de pé. Essa casa continua de pé. A tua casa está de pé por causa do teu joelho. Se não fosse teu joelho, a casa caía junto com a muralha. Mas ainda tem mulher ligada com Deus, que está dizendo: aqui a morte não entra. E se for falar de mulher que está em livramento, eu lembro de Joseba. Meu Deus! 1 Reis capítulo 11. Atalia se levanta como rainha e manda matar todas as crianças, todas, que fossem descendentes do rei de Judá. Mas Joseba, irmã do rei Acasias, ela se levanta, pega na mão de Joás, uma criança de aproximadamente 1 ano de idade, esconde ele dentro da recâmara, junto com a sua ama de leite, e fala: Atalia pensou que matou todo mundo, mas ainda tem alguém guardado pela mão de Deus. A mulher que ora tem essa perspicácia de saber que a morte está se aproximando e ela tem que livrar alguém, de saber que a morte está chegando e ela tem que levar para esconder alguém. Deus está dizendo: esse sentido é o sentido da mulher que ora, de saber que Satanás está em volta e falar: não sai ninguém de casa, vai todo mundo orar. Essa mãe é maluca que eu tenho, essa esposa é doida. Não, mulher que ora sabe quando a morte está rondando, e mulher que ora dá ordem às vezes também, fala: coloca o sangue do cordeiro no umbral da porta, porque o anjo da morte vai passar, e onde tiver o sangue do
conjecturar, gente. O anjo da morte passando, olhando para a casa dos egípcios. A casa dos egípcios, eles tinham uns amuletos que colocavam o nome dos deuses egípcios. Ele passou na casa do sub-rei de Faraó, olhou, casa de Aníbal, não conheço esse, vou matar. Casa do rei Nilo, não conheço esse, vou matar. Casa de Nefertiti, casa de Azenate, nem sei quem é. Só que ele chegou na casa do hebreu, ele viu a porta gotejando sangue. Ele fala, isso aqui eu conheço. Eu sei que é o sangue do Cordeiro. E a ordem foi: onde tem mancha de sangue, a morte não entra. Não adianta botar pata de coelho na porta, não vai trazer livramento. Não adianta botar flor de maio do lado da porta, não vai trazer livramento. É o joelho da mulher que ora que vai parar a morte de onde ela está. Tu tem que orar pela tua casa, porque o joelho da mulher que ora é reconhecido pelo céu. Se o inferno tem medo da tua voz, que às vezes tua voz é fina, ele tem medo do teu joelho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se a tua voz não assusta, o teu joelho assusta, eu tenho certeza. Jesus chega, trazer livramento, mas trazer libertação de alguém que precisa. Ele chega e pergunta ao pai: o que está acontecendo? Ó, meu filho, trouxe os teus discípulos e não puderam resolver. E Jesus pergunta: há quanto tempo há que lhe sucede isso? Ninguém me faz entender, gente, que Jesus não sabia quanto tempo acontecia. Só que Jesus queria ouvir algumas coisas da boca do Pai. E Jesus tem o mesmo comportamento com a gente, ele sabe tudo o que acontece, mas ele quer ouvir a nossa boca falar e afirmar com as próprias palavras. Jesus sabia, ele é onipresente, onisciente, sabia há quanto tempo aquilo acontecia, mas ele quer tirar do âmago do Pai. Há quanto tempo acontece? Desde a infância. A gente está falando de um jovem de aproximadamente 21 anos de idade, que tem esse problema desde a sua infância. Só que a gente sempre teve esse costume de entender que enquanto a gente pode resolver o problema ou amenizar, a gente não vai incomodar o mestre com isso. Só que Deus está dizendo, para sua surpresa, o problema cresceu e ficou maior do que você esperava. Então isso me faz entender que eu não tenho que só levar os problemas que eu não domino para o mestre, mas os problemas que eu domino por uma parte também. Mas eu tenho que colocar no altar desde cedo, porque uma hora eu tenho força, mas outra hora o problema tem mais força do que eu. Então é por isso que a gente tem que orar pela nossa casa desde cedo, tem que orar pela nossa família desde cedo, tem que orar pelos nossos filhos desde cedo, porque uma hora o problema é desse tamanho, outra hora o problema cresce, está maior que a gente. E aí a gente vai correr para o pé de Jesus. É Jesus dizendo, isso é um senso de responsabilidade. Você tinha que trazer enquanto você resolvia, mas você não dava ponto final, só remediava. Tinha que trazer para mim. Mas Jesus se prende a isso, ele resolve o problema pequeno, resolve o problema médio e resolve o problema grande também. Falou, meu problema é esse. Se tu puder fazer alguma coisa, me ajuda. Porque teus discípulos já não puderam. E Jesus entra naquilo tudo que eu fecho para encerrar essa mensagem. Jesus olha para os olhos daquele pai e diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Aquele pai começa a chorar. E se a gente ler esse texto, a gente não entende o choro. Jesus só falou que ele precisava crer. Mas Jesus entra num complexo dentro do pai. O pai fala, eu creio, ponto e vírgula, mas ajuda a minha incredulidade. Sabe o que aquele pai está dizendo? Há uns anos atrás eu queria de um jeito, só que esse problema tirou tanta força de mim, tirou tanta energia, que a minha fé está totalmente desgastada. E é Deus te trazendo aqui para você entender que não é só um problema que precisa ser resolvido, mas uma fé que precisa voltar a acreditar como um dia já acreditou. Não adianta a gente entrar para esse culto, só falar o que a gente precisa, mas a gente não tem a fé para mover a mão de Deus. E isso acontece com a gente, que a gente passa usando, o problema dentro de casa não se resolve, e a gente chega para cá dizendo, eu já tive um grande nível de fé, agora meu nível de fé é outro. Só que Jesus está dizendo, volte a acreditar como você já acreditou um dia. Quando o problema tinha 1 ano, você acreditava de uma forma, agora o problema fez 10 anos, você acredita de outra. Só que Jesus está falando, você não pode mudar o teu nível de fé.
é Ele que vai movimentar a minha mão para operar dentro da tua casa. Se o teu nível de fé estava quase abaixo de zero, eu quero profetizar que Ele começa a reverberar palavra de autoridade para você. Se o teu nível de fé estava escasso, Deus começará a gerar uma fé madura dentro de você para resolver o problema dentro da tua casa. Jesus olha para aquele rapaz e fala: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entre dentro dele. Eu gosto de Jesus, porque Jesus é o único que abre a porta da legalidade que foi forçada e passa a chave do lado de dentro para dizer: a casa era alguém que mandava, só que agora eu arrumo a casa toda, tranco a porta do lado de dentro, guardo a chave no bolso e eu estou falando: nunca mais, nunca mais. O que Deus quer fazer na tua casa é isso. Ele vai entrar na vida de alguém, vai limpar tudo por dentro, vai trancar do lado de dentro, vai guardar a chave no bolso e vai dizer: não foi para remediar, foi para colocar um ponto final. Deus está dizendo: o vício não vai voltar depois que Ele libertar alguém da tua casa. Deus está dizendo: depois que eu entrar, não haverá recaída. Para aquele que sofreu o poder da libertação, Deus está libertando de dentro para fora e está dizendo: o vício da prostituição eu estou colocando para fora, o vício da bebida, da droga eu estou colocando para fora, o vício da cleptomania eu estou colocando para fora e estou trancando do lado de dentro para dizer: Satanás nem se aproxima daqui. A casa foi reformada, tem um dono novo, tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O rapaz cai como se tivesse morto e revela algum momento da nossa vida, porque todo mundo olhava para o rapaz e dizia: morreu. Não adiantou nada a libertação se morreu. Porque aquele que é libertado e não tem mais vida não serve mais para nada. É Deus dizendo: tem alguém que olha para dentro da tua casa e fala: não adiantou nada ser liberto, se a morte espiritual chegou e ele nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Só que Deus está dizendo: tem gente que é assim, olha para a nossa vida, para o estado que a gente está vivendo, mal sabe que o mestre está agindo e já começa a ligar para encomendar coroa de flores. Olha para a nossa vida e quer até nos presentear com um caixão, escolhe a cor da nossa urna, fala: eu vou mandar um caixão aí, porque tem gente que já morreu, tem gente que não vai voltar à vida. Só que o Senhor está dizendo hoje nesta manhã: avisa o meu povo que o médico dos médicos tem nome, e não há outro dentro da medicina que possa atestar óbito a não ser o médico. Curioso não atesta óbito. Aleluia. O ouvir dizer não atesta óbito. Aleluia. Quem atesta óbito é a caneta do médico. Tem gente que nem tem CRM que atesta óbito dentro da nossa casa. Só que Deus está dizendo hoje nessa manhã: avisa a minha igreja que o CRM 001 eu que tenho. E o carimbo de morte e de vida está na minha mão. E por mais que alguém diga: ó, eu fiz um curso lá em Bangu, eu sei como é que é, não tem mais sinal vital, já morreu. Avisa que para atestar óbito tem que ter a caneta do médico e o carimbo da verdade assinada. É Deus dizendo: os curiosos vão se aproximar, vão dizer: não tem jeito, morreu, acabou, não tem como, não vai para frente, só volta para trás, não volta à vida. Só que o médico dos médicos está visitando o consultório da tua casa hoje. Está visitando o doente acamado, sorumbático, paralítico, e está dizendo: tem alguém lá fora que já preparou coroa de flores, tem alguém lá fora que já comprou a urna funerária, só que eu estou fechando uma cova hoje nessa manhã, por causa do teu clamor. O carimbo do médico dos médicos é vida, e vida com abundância, vida e vida com qualidade. Deus está dizendo: leve essa palavra para casa. Depois que eu chegar nesse cenário
cenário, você vai dizer: ora, se o Senhor não estivesse no meu vale, se o Senhor não estiver ao nosso lado, Satanás com seus demônios teriam me engolido vivo. Só que eu estou voltando da Advec Bangu, entendendo que ele diz: o laço do passarinheiro foi desatado, o laço quebrou-se e nós escapamos. Se não for o Senhor, as águas teriam nos transpassado e afogados morreríamos. Estávamos como passarinho no laço do passarinheiro. Só que depois que Jesus chega, você vai abrir a tua boca e vai dizer: o laço quebrou e nós escapamos. O laço quebrou e estamos em liberdade. E depois que Deus te tirar do cativeiro, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Aquele que anda levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo os seus molhos. E depois que você pegou a experiência, alguém vai te perguntar: ó, eleva meus olhos para o monte, de quem me vem o socorro? Depois que você foi cortado do laço, você vai dizer: eu aprendi, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele faz o quê? Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, corta o laço. Quebra o arco, corta a lança, corta o laço. E queima os carros no fogo. E a gente, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus está dizendo, os salmos dos degraus é isso: confiança, livramento e oportunidade. Confiança, livramento e algo que eu vou fazer na tua casa. Fique tranquilo, na tua casa não haverá morte. Satanás perdeu os planos dele para esse ano. Fique tranquilo, na tua casa não haverá nem física e nem morte espiritual. Deus está dizendo: eu cheguei, levantei quem tinha que levantar, e estou dizendo: volta a viver uma vida de normalidade. Satanás perdeu espaço, o laço foi quebrado por causa do teu clamor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.